Olá pessoal, meu nome é Thiago Tasso, eu sou professor do Departamento de Química da UFMG e eu vou falar um pouco para vocês da linha de pesquisa do nosso laboratório, que é o Laboratório de Porfirinas e Porfirazinas, que conta também com a participação do professor Gilson Freitas e professora Deise Martins. E lá no laboratório, então, nós estudamos compostos porfirínicos para aplicação majoritariamente em terapia fotodinâmica e catálise. Então, eu vou começar explicando um pouco sobre terapia fotodinâmica, que é o foco da minha linha de pesquisa, e eu vou me referir a ela sempre a PDT, porque vem da sigla, né, do nome em inglês, Photodynamic Therapy. Então, a PDT ela é uma terapia, né, que combina três elementos. Um fármaco, que nós chamamos de fotossensibilizador, luz que vai excitar esse fármaco e uma vez no estado excitado, esse fármaco vai interagir com o oxigênio e aí produzir algumas espécies, né, que eu vou explicar mais para frente, e essas espécies vão atacar algumas células e isso leva ao tratamento de diversas enfermidades. Uma delas é a acne inflamatória, que é bastante visual, né, a melhoria pelo tratamento por PDT. Pode ser usada também para degeneração macular, né, uma doença que acomete aí os olhos. O pé diabético, né, então muitas pessoas que têm diabetes acabam tendo problemas de ter que muitas vezes amputar o pé, e nesse caso a terapia fotodinâmica ela ajuda a evitar a amputação do membro. E por fim, onde nós temos o maior apelo, né, é o uso da PDT para neoplasias, né, ou seja, tumores benignos e malignos. Então, eu vou explicar um pouco para vocês como funciona, né, uma vez que você administra um fármaco num paciente, esse fármaco ele vai se espalhar pelo corpo do paciente, né? Essa administração aqui no desenho é intravenosa, mas ela pode ser oral ou tópica, por exemplo. E uma vez que ela se acumula no tecido lesionado, nós irradiamos luz e aí a luz junto com o fármaco e o oxigênio das células vai atuar e tratar aquela lesão. E aí, como funciona um pouco mais quimicamente falando, né? Então, muito simplificadamente, vocês provavelmente já tiveram química geral, então vocês já viram um pouco da teoria dos orbitais moleculares. Quando a gente tem os compostos e eles vão ter níveis de energia, e esses níveis de energia, alguns deles estão preenchidos com elétrons e outros estão sem preenchimento, né? Esses níveis de mais alta energia nós chamamos de estados excitados, e quando nós irradiamos, né, esse fotossensibilizador com luz em determinados comprimentos de onda, a gente então excita esse elétron, né, para esses níveis de mais alta energia, e inicialmente o elétron excitado ele mantém o spin dele, mas em alguns compostos pode ocorrer um fenômeno onde há a inversão desse spin. Quando esse fármaco está nesse estado excitado, ele pode interagir então com o oxigênio molecular, produzindo uma série de espécies, né? Algumas são espécies radicalares, né? Outras, por exemplo, é o peróxido de hidrogênio, que é uma espécie oxidante bastante conhecida, e uma espécie importante nesse processo é o que a gente chama de oxigênio simpleto, né? Esse oxigênio com um aqui em cima. Então, se vocês lembrarem aí das aulas de teoria da orbital molecular, nós tínhamos essa distribuição de elétrons ali para os orbitais sigma e pi do oxigênio, e quando esse oxigênio, que nesse estado a gente chama de tripleto, por isso que tem esse 3 aqui, quando ele é excitado, né, quando acontece essa interação com o fármaco no estado excitado, o oxigênio passa para esse estado aqui, onde os dois elétrons que estavam aqui em cima eles se emparelham. E aí esse estado é o que a gente chama de oxigênio simpleto, que é um oxigênio bastante reativo. E aí, em contato com biomoléculas, né, DNA, aminoácidos, ácidos graxos, lipídios, nós temos então a oxidação dessas moléculas, levando à morte celular.
Então esse é basicamente o princípio que a gente usa para tratar tumores e outras lesões em que a gente precisa destruir as células. Então, só mostrando que essa oxidação do DNA, né, ela ocorre, né, na dupla fita. Então, algumas bases nitrogenadas podem ser oxidadas e aí acaba rompendo. Se a gente rompe o DNA, a célula não consegue se replicar mais. Ou nós podemos também oxidar alguns lipídios e isso leva então a uma deformação da membrana das células e muitas vezes acontece o extravasamento, né? O conteúdo intracelular vaza e acaba destruindo a célula. Tá? Então, isso é simplificadamente alguns mecanismos. Agora, uma coisa muito importante que a gente tem que lembrar é que um fotossensibilizador, né, um fármaco desse, quando a gente pensa em produzir um fármaco desse, nós temos que pensar na interação dele com a luz. Só que a luz, ela precisa, como nós irradiamos fora do corpo do paciente, nós precisamos que a luz penetre nos tecidos e alcance esse fármaco. Só que se vocês olharem para essa figura, vocês vão ver que a luz visível, dependendo do comprimento de onda dela, ela tem diferentes níveis de penetração nos tecidos. Então essa figura mostra claramente que a luz vermelha penetra muito mais nos tecidos do que a luz azul, por exemplo, onde ela vai barrar aqui nas camadas mais superficiais da pele e muitas vezes ela não vai encontrar o fotossensibilizador. Então, pensando nisso, a gente tem que desenvolver compostos em que tenham absorção nessa região aqui de comprimento de onda, que nós chamamos de janela terapêutica. E o porquê? Porque comprimentos de onda menores ou maiores do que isso passam a ter a absorção por outras biomoléculas e aí não é o desejável. Ok? E aí, pensando nos tipos de compostos que são mais usados para terapia fotodinâmica, nós temos aí os compostos porfirínicos, que são os compostos que nós trabalhamos no nosso laboratório. Então, uma porfirina, vocês já devem ter ouvido falar, né? O grupo M, que é o grupo que carrega o oxigênio dentro do nosso sangue, ele é composto por uma porfirina, que tem uma estrutura básica desenhada dessa forma aqui. E aí existem algumas modificações nessas estruturas que podem gerar outros compostos que são muito parecidos. E esses espectros que eu mostro aqui, eles estão indicando para a gente como que esses compostos absorvem luz. Então, onde nós temos aqui essas bandas é onde a gente tem a maior absorção de luz. Então, observem que as porfirinas, que é essa linha avermelhada, ela tem uma absorção de luz muito grande na região do azul, em 400 nanômetros, mas um tanto baixa aqui na região do vermelho. Já esses outros dois compostos absorvem um pouco mais do vermelho. E existe uma outra classe de compostos porfirínicos que nós chamamos de porfirazinas, e eu trabalho com essa classe de compostos, em que a gente substitui esses carbonos aqui dessas posições por átomos de nitrogênio. E quando a gente faz isso, o espectro de absorção do composto muda desse vermelho para esse roxo aqui. Então, observem que agora na região ali do vermelho, que compreende de 600 a 700 nanômetros, a gente tem uma alta absorção de luz. Então, isso faz com que esses compostos sejam muito potenciais para a terapia fotodinâmica, porque eles absorvem a luz que mais penetra nos tecidos. Fora que esses ligantes, pessoal, eles têm, além da alta absorção de luz, eles formam bastante espécies reativas, que nós mostramos anteriormente, e eles têm também alta versatilidade, ou seja, a gente pode mudar muito esse macrociclo aqui, colocando ligantes diferentes nessas posições ou coordenando vários metais diferentes. Então, entrando um pouco o que nós fazemos no laboratório, a minha linha de pesquisa basicamente envolve a síntese e caracterização de porfirazinas. Então, eu
sintetizo, né, esses macrociclos, porfirazinas, que podem conter uma série de grupos R diferentes, isso depende da propriedade que nós queremos, e também pode se ligar, repare que esse anel, ele se liga através do metal por 4 pontos diferentes. Então a gente chama isso de um ligante tetradentado, que confere ao metal uma estabilidade bastante grande. Então a gente consegue ligar aqui uma série de íons metálicos, muitos outros além desses daqui, né? Mas esses que eu mostro para vocês são os metais que o aluno de iniciação científica Gabriel Pereira está estudando, né? Então ele coordena esses metais aqui nesse macrociclo e a ideia é a gente avaliar o potencial desses fármacos, né, metalofármacos, na ação antitumoral. E para isso, como esses compostos são muito insolúveis em água, a gente usa lipossomos, que são essas vesículas de lipídios aqui, para justamente carrear, ou seja, carregar essas drogas para dentro das células, né? Então, o projeto aí do Gabriel é estudar esses lipídios, né? Estudar a estabilidade desses compostos nesses lipídios para o carreamento aí em células, para a gente ver o quanto que esses compostos são eficientes na terapia fotodinâmica. E aí também no laboratório, né, em colaboração com o professor Gilson Freitas, a gente orienta um aluno, né, que é o Gustavo, um mestrando, e ele está estudando aí uns compostos porfirínicos, né, não é porfirazina, mas é uma porfirina tetracatiônica, ou seja, essas porfirinas já são solúveis em água, e a gente pretende aí fazer uns estudos de fluorescência, que nada mais é do que observar, uma vez que a gente incide luz, né, nesse composto, como que esse composto devolve essa energia que a gente entrega para ele. Se ele devolver na forma de luz também, como é o caso dessa imagem, essa luz vermelha que está saindo da cubeta é a luz que o composto aqui em questão está emitindo, né? Então, isso é o que a gente chama de fluorescência, e aí a gente estuda, então, quão fluorescentes são essas moléculas, o quanto que elas se degradam com a exposição à luz e o quanto que elas produzem daquelas espécies reativas que eu mostrei para vocês anteriormente, né? Aqueles radicais, oxigênio simpleto, para a gente ter uma ideia do potencial delas para a terapia fotodinâmica. E também o professor Gilson, né, ele tem uma linha de pesquisa que usa dessas porfirinas não apenas para terapia fotodinâmica, mas também para o tratamento de leishmaniose. Então, leishmaniose é uma doença que afeta muito o nosso país e países em desenvolvimento, e por isso, por não ter uma presença tão forte em países mais desenvolvidos, ela é uma doença que ainda não existe uma cura, né? E a gente busca aí desenvolver então fármacos em que atuem nesse ciclo da leishmania para matar, né? Impedir a evolução da doença, tanto em humanos quanto em cachorros, né? Os cachorros também pegam. Então, a gente trabalha aí com porfirinas de antimônio, porque o antimônio tem uma potencial ação sobre a leishmania. E aí o Gilson faz então um trabalho junto com a Patrícia, que é a doutoranda. E aí, além dessa parte mais biológica, nós temos também a parte de catálise no nosso laboratório, né? Então, um catalisador é aquilo que vai acelerar alguma reação. Então, a gente estuda geralmente porfirinas, pode ser de manganês ou de outros metais aqui, para algumas reações, né, como catalisadores para algumas reações. Um exemplo que eu trago aqui, que é o trabalho do Alexandre, junto com a professora Daisy, é de oxidação do ciclohexano, gerando esses dois produtos que possuem maior uso na indústria. Então, a gente acaba transformando um produto com baixo valor agregado em produtos com maior valor agregado,
e que essa reação sem um catalisador demoraria muito e ficaria muito inviável. E aí também é uma ideia, outros projetos envolvem usar desses catalisadores para a reação de decomposição, ou seja, degradação de antibióticos. Então, hoje em dia é um problema muito grande o número de antibióticos, a quantidade de antibióticos que são despejados nas águas residuais, né, no esgoto, e isso acaba desenvolvendo superbactérias que passam a nos infectar novamente, né? Então, a ideia seria remover esses antibióticos dessas águas através da oxidação deles, usando essas porfirinas também como catalisadores, né? Então, nesse trabalho, a Aline, que é uma mestranda, ela desenvolveu então esse protocolo, né, de oxidação e testou aí dois antibióticos, né, a ciprofloxacina e a levofloxacina, e obteve resultados bastante interessantes, que foi publicado aí recentemente. E aí, em parceria também, eu tenho parceria junto com o professor Jorge Milani, da Universidade Federal de Juiz de Fora, onde a gente desenvolve, usa essas porfirazinas que eu costumo estudar, como catalisadores também, para reações de aplicação, de fixação de CO2 em epóxidos, né, formando carbonatos cíclicos. Então, o CO2 é o gás responsável pelo efeito estufa. Ele é um gás necessário, né, para a nossa vida, porque o efeito estufa é um efeito positivo, mas as ações do homem têm agravado, né, o efeito estufa num nível que passa a ser prejudicial, levando ao aquecimento global. Então, a ideia seria usar desse excesso de CO2 que nós despejamos para a atmosfera para convertê-lo em alguma coisa que seja bastante útil para a indústria, que no caso esses carbonatos cíclicos eles podem ser usados aí como solventes, como telas para celulares, enfim, existe uma série de aplicações. Então a nossa ideia é desenvolver um catalisador que faça muito bem essa reação, né? E aí a gente está desenvolvendo ainda esse projeto, estudando como que esses catalisadores se comportam nessa reação. Então, o que eu queria falar é basicamente isso. Foi uma introdução muito rápida, mas a ideia era passar o que nós fazemos no laboratório, né? Então, eu peço que vocês, caso vocês tenham alguma dúvida, queiram conhecer mais as nossas linhas de pesquisa, ou eu sei que o momento não é o mais favorável agora, mas uma vez que o departamento estiver aberto, né, se vocês quiserem visitar o nosso laboratório, será um prazer recebê-los. E aí o laboratório, né, conta aí com 3 professores. Então, aí estão os contatos, né, de nós 3. O professor Gilson e a professora Daisy ficam na sala 286 e eu fico na sala 223. O nosso laboratório atualmente é no prédio antigo, mas em breve o anexo 3, né, que é o prédio novo da Química, será inaugurado e o nosso laboratório vai se mudar para lá. Então, qualquer dúvida que vocês tenham querendo visitar-nos, é só mandar um e-mail e a gente responde com o maior prazer, ok? Então, muito obrigado pela atenção e até mais.